Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer uma questãozinha aqui agora. Vamos lá. Uma caixa possui as seguintes dimensões. Então, marquem aí que ele vai dar as dimensões dela. Essas são as dimensões: comprimento, largura e a altura. A caixa, um quarto da caixa estão fechados. Então, qual é o volume ainda desocupado? Olha aí. E quando a gente está falando sobre volume, a gente está falando do espaço ocupado dentro desse objeto. Então, é tudo que está aqui dentro desse objeto. Só que aí ele define que um quarto dessa caixa está ocupado. Então, uma parte dela está ocupado. E a gente tem que lembrar de fração aí para a gente descobrir o quanto que está ocupado e o quanto vai ser desocupado desse objeto. Quando a gente está falando aí de fração, a gente define que é o numerador, vamos chamar aí um número A sobre B, onde a primeira parte aqui a gente define como numerador. E a gente tem o denominador. Quando a gente está falando de uma fração, a gente define o quê? Que o denominador ele denomina em quantas partes esse objeto vai ser fatiado, aí, né? Vai ser repartido em partes iguais. Então, quando a gente está falando dessa fração aqui, significa que a gente vai dividir a quantidade que tem aqui de espaço aqui, de total desse objeto em quatro partes e vamos pegar, de acordo com o numerador, três partes dessas divisões aí. Então, a fração ela define isso, né? O denominador ele define quantas partes eu vou dividir o objeto em partes iguais, quantidade, e no caso vai ser 4 vezes essas partes aí. E o numerador, que é o 3, ele vai definir quantas partes a gente pega dele. Então, se ele está dizendo que 3 quartos dessa dimensão aí, desse volume desse objeto, vai ser preenchido, quer dizer que eu dividi em 4 partes e estou preenchendo 3. Mas ele não quer saber quanto eu estou preenchendo, ele quer saber quanto tem de desocupado, ou seja, quanto espaço desse aqui está desocupado, a parte que está faltando encher, como se você enchesse de água e deixasse uma parte sem ser colocada água. Isso aqui tudo está cheio, porém tem essa parte aqui em verde que está vazia e ele quer saber quanto é que está vazio. Só que primeiro a gente tem que lembrar de volume. Então, para a gente descobrir um volume de um objeto, e nesse sentido aqui vai ser de um paralelepípedo, a gente pode descobrir de acordo pela fórmula, né? Para a gente obter o volume de um paralelepípedo, basta a gente multiplicar as três dimensões, né? Comprimento, largura e a altura. Então, eu vou multiplicar 20 vezes 16 vezes 25. Quando a gente vai fazer essa multiplicação aqui, aí agora a gente vai ter que fazer ela completa, né? Então a gente vai ter aí, ó, 20 vezes 16. Não tem o que fazer mais se não for isso. Vamos lá. Multiplicação aqui, ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 1 vezes 0, a gente põe uma casa da unidade, vai para a dezena, 0. E 1 vezes 2, 2 novamente. Aí aqui a gente soma esses valores. 0 mais nada, 0. 2 mais 0, 2. 1 mais 2, 3. Então, a primeiro momento a gente tem 320 vezes o último valor para ser multiplicado, que é o 25. A gente tem aqui o 25, então a gente vai ter 320 vezes 25. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Coloco a unidade aqui, subo a dezena. 5 vezes 3, aí 15, mais 1, 16. Vamos para o próximo número agora multiplicar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Agora a gente vai somar esses valores. 0, 0 mais 0, 0. 6 mais 4, 10. Dessa unidade sobe a dezena. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Então a gente tem agora 8. Como é que a gente descobre o que está faltando ou o que a gente retirou? Então a gente vai usar a fração agora. Quando a gente quer descobrir quanto tem desse valor aqui dentro do objeto já transformado, a gente simplesmente vai utilizar o 8 e fazer a forma fracionária desse objeto. 8 a gente vai fazer da seguinte maneira. 3 quartos de 8, basta a gente pegar esse número, 8.000, dividir por 4 e depois o valor a gente multiplica por 3, que é a quantidade. Então, se eu fizer aqui, ó,
Vamos fazer aqui do lado. Vou fazer de verde para não confundir. 8 primeiro, vamos dividir esse 8 por 4 para a gente descobrir quantas partes a gente vai ter. Vamos pegar o primeiro valor. 8 dividido por 4, 2, né? Porque 2 vezes 4 é o próprio 8. Subtrai 0. Como a gente tem aqui 3 zeros sequenciados e não tem mais nenhum número, a gente vai adicionar esses zeros aqui, ó, totalizando 2.000. Então, a gente pegou o 8 e dividiu em 4 partes, que deu total de 2.000. Só que esse 2.000 eu não quero o total. Eu estou pegando 3 partes de 2.000. Então, eu vou multiplicar por 3 aí, ó. Quando eu multiplico 2.000 por 3, não precisa fazer essa multiplicação, porque a gente já sabe que é 6.000. Então, a parte ocupada aí, 3 quartos ocupada de 8.000, é 6.000. Então, essa parte aqui que está em vermelho é 6.000 centímetros cúbicos. Só que ele está pedindo a parte que não está cheia ainda, está faltando, que seria essa parte em verde aqui, ó. Então, o que significa? Eu quero a parte que não está cheia. Quando eu for fazer, eu lembro que o volume que eu obtive aqui, a multiplicação desses valores, seria o total, seria a parte verde mais a vermelha. Como o total todo deu 8.000 e eu preenchi 6, significa que a parte verde que está faltando para ser ocupada, aqui a gente está desocupado, seria 8.000, fazer em vermelho aqui para ficar destacado, né? Seria os 8.000, que é o total, menos a parte que já está ocupada. Isso me dá a parte desocupada do objeto. E quando eu faço isso, eu descubro que 8.000 menos 6.000 me dá 2.000. 2.000 o quê, professor? Centímetros cúbicos de volume a ser ocupado ainda. Então, aqui é a letra A. A parte que está desocupada do volume ainda seria 2.000, que seria essa parte em verde aqui. Certo? Espero que tenham entendido e até uma próxima.